Capítulo 7. Cada um dos lances dramáticos advindos ao ser em reajuste encarnatório traz como consequência uma posterior distensão, através de períodos tranquilos de paz e harmonia. Isto quando a criatura entende as necessidades dos traumas e não se revolta contra a ação justa das leis universais. Amélia, acima de tudo, era pessoa altamente evangelizada, dedicando boa parte de sua vida ao estudo da doutrina dos espíritos e procurando com todo empenho levar a vida sob a filosofia de amor e fraternidade, conforme lhe ensinavam as obras kardecianas. Aprendera desde cedo a não considerar a morte como o fim, mas como uma mudança muito necessária pelas implicações de caráter redentorial que trazia. Saber e agir de acordo com esses conhecimentos não é coisa fácil. Contudo, Amélia esforçava-se para aplicar tudo quanto aprendia nos lances do dia a dia. Sua sogra, embora não soubesse ainda vivenciar os conhecimentos doutrinários com a mesma capacidade e proficiência, também se esforçava para isso. Daí, a vida relativamente tranquila e pacífica de ambas. Cada qual se dedicava à sua parte, e ambas recolhiam, na medida do possível, as alegrias do convívio com as duas crianças, que cresciam como plantas bem cuidadas, onde não faltavam desvelos e carinho. A vida passava de maneira normal. Se considerarmos que os pequenos transtornos domésticos fazem parte da dinâmica da vida familiar, pretender extinguir por completo todos os obstáculos que nos surgem a todos os momentos é desconhecer a finalidade da existência e o caráter de aprendizado que a justifica. Muitas vezes, as dificuldades com o orçamento punham as duas em atitudes de reserva, buscando a maneira mais adequada de agir, de manterem a receita resguardada, restringindo ao máximo as despesas. Porém, sob o esforço de ambas e a oração diária, pareciam de fato haver aprendido a suprir o necessário com o mínimo. A infelicidade, frequentemente, é fruto da intemperança. Quantos não sabem ainda disso? O desconhecimento de alguns princípios evangélicos, mesmo por parte dos que os estudam de boa vontade, mas não conseguem assimilá-los na medida do necessário, traz como consequência certos deslizes, gerando desequilíbrio. Dona Glória, ainda não bem evangelizada, apesar da aceitação do estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, efetuado em companhia da nora, caiu em uma tentação desculpável, interessando-se pela compra de uma geladeira. Como não possuíssem ainda essa regalia em casa, Amélia concordou, ante a insistência da outra, com aquilo que classificaria mais tarde como uma pequena loucura, uma vez que a receita diminuta não permitia a nenhuma delas, em sã consciência, levar avante tal empreitada. Ao aparecer a notificação para o primeiro pagamento, já em atraso, pois que a sogra prometera efetuar o acerto pessoalmente, ou pelo menos avisar a nora para fazê-lo, verificou-se entre ambas um atrito sério, pois não havia dinheiro suficiente para saldarem aquele compromisso. Está bem, pode deixar, amanhã darei um jeito nisso. E Amélia viu-a erguer-se com dignidade e afastar-se com o rosto fechado. Assim que a nora saiu, na manhã seguinte, a velha dirigiu-se até a gavetinha dos guardados de Amélia, procurando uma caderneta velha de capa marrom. Ali, após rápida procura, encontrou o endereço que procurava. E deixando a Aurora sozinha a cuidar do pequeno João, saiu rapidamente, afiançando a criança de que logo estaria de volta. Andava rapidamente, parando para ler os nomes das ruas, fazendo uma ou outra pergunta transeuntes
até que chegou a uma casa pequena, mas bonita, de fachada de pedras. No minúsculo terraço, encantou-se com os vasos exuberantes de folhagens, com antúrios enormes, de folhas viçosas e flores modestas. Antes de tocar a campainha, refletiu um pouco. Como seria recebida pelas criaturas? Ela não as conhecia, embora Nora houvesse dado muitas referências contando alguns casos ocorridos com a família. Corajosamente, a velha apertou o botão pequenino, disfarçado, num dos rebordos da coluna onde se fixava o portão. Dentro de segundos, vieram atender a porta. Um rosto agradável de mulher fina apareceu. A voz suave cumpriu seu ritual. Pois não? Dona Glória viu-se repentinamente sem voz. Tartamudeou alguns sons até que conseguiu apresentar-se. Bom dia, dona. Eu sou a sogra da Amélia. A outra não entendeu. De quem? Da Amélia, lembra-se? Ela esteve com a senhora e sua irmã, isto é, moravam na mesma cidade. Sabe de quem se trata? A outra continuava olhando a recém-chegada sem compreender. Amélia? Que Amélia? Amélia Moreira. Depois, lembrando-se, complementou. Amélia Morgado Moreira, lá de sua terra. Morgado? Ah, sim, perfeitamente, a Melinha, da família Morgado. Ela esteve conosco um dia desses, há 2 ou 3 meses, talvez mais. É verdade. Mas entre, minha senhora. A velha criara alma nova. Aqueles instantes atrás, com a dificuldade do reconhecimento, puseram-na quase em pânico, e já se arrependia de haver sucumbido à tentação de vir procurá-las. Sente-se aqui nessa poltrona. Vou avisar a Lourdes, minha irmã. Já volto. Com licença. Momentos depois, a prosa descontraída e a recém-chegada buscando a oportunidade. Até que, num dado momento, passou a explicar o móvel daquela visita. As mulheres prontamente concordaram no empréstimo da quantia estipulada, que afinal não era tão alta assim, praticamente uma bagatela. Ao sair, agradecida, Dona Glória pediu-lhes em tom de segredo. Por favor, não contem nada à minha nora, sim? Ela não me perdoaria se soubesse que vim importuná-las. Ao chegar, encontrou a vizinha da esquerda acudindo o pequeno Joãozinho que sofrera uma queda. Por que o deixou cair, Aurora? Você não cuidou dele direitinho? A garota escusou-se, tentando explicar que o Peralta se pendurava na grade do berço, caindo de boca no chão, motivo pelo qual partiu o lábio superior. Assustara-se com o sangue e correra chamar a companheira da casa ao lado, que inúmeras vezes já os houvera auxiliado. À noite, quando Amélia chegou, ambas, avó e neta, de comum acordo com a vizinha, souberam contar os acontecimentos de tal maneira que ficara escondida a escapada de Dona Glória, que prometia a si mesma sair novamente na manhã seguinte para o pagamento da prestação vencida.